Saudações alfa-sirianas a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje aqui estou para gravar mais uma videopalestra para nossos amigos no Brasil e também em Portugal e em todos os países de língua portuguesa. E o tema elegido para nós trabalharmos em nossa videopalestra de hoje é interessante, como sempre. Vamos falar justamente sobre destruidora de lares e mães solteiras, a síndrome de Lilith. Você sabe quem é Lilith? Pois muito poucas pessoas, principalmente as pessoas cristãs, sabem de quem nós estamos falando. E por isso é tão importante nós trabalharmos o conhecimento desse arquétipo do mundo antigo, conhecido como Lilith, e que está presente em praticamente todas as mitologias do passado, principalmente no que tange as mitologias do mundo que formaram as bases do mundo ocidental. Para os judeus, para os cristãos, Lilith pode ser reconhecida como a primeira esposa de Adão. O mito de Adão e Eva, através do qual a Bíblia e os cristãos contam o início de tudo. Em outras mitologias, como a mitologia mesopotâmica, a mitologia acádia, a mitologia suméria, a mitologia hebreia, através de livros como o Talmud, o alfabeto de Ben Sirá, que é um texto do Antigo Testamento, além de outras conotações na mitologia greco-romana, e também como um símbolo do feminismo, né? Lilith se apresenta principalmente na era moderna, né? Entre os séculos 18, 19 e 20. Lilith passa a ser uma musa de uma série de poetas, de uma série de pintores, né? Então, assim, Lilith é uma entidade, uma presença, um personagem que está em todos os livros sagrados da nossa história, principalmente da cultura judaica cristã, que só não aparece na Bíblia, né? Justamente por quê? Porque a Bíblia é um compêndio de escritos e testemunhos antigos que ficou sendo compilado durante mais ou menos 300 anos para ser isso que é hoje, e que foi totalmente manipulado de maneira a criar uma legião de escravos, né, através do sistema de crença e através da falsificação da história, que é o que nós vemos acontecer no mundo de hoje. Então Lilith é uma entidade demoníaca, feminina, que aparece em todas as mitologias, como a acádia, mesopotâmica, suméria, hebreia, e no Velho Testamento, e também na mitologia greco-romana, e que só não aparece na Bíblia. E por isso, para os cristãos, Eva foi a primeira e única mulher de Adão, feita justamente da sua costela. E esse é justamente um tema muito interessante que nós vamos tratar aqui hoje. Por que Eva é feita da costela de Adão, né? E isso faz com que todos os homens hoje tenham uma costela a menos do que as mulheres. Justamente por quê? Porque Adão, ele representa Adapa na cultura mesopotâmica, né? Se não me engano, ou babilônica. E Adapa é justamente o primeiro protótipo humano que os Anunnakis fizeram à imagem e semelhança deles, né? Então, o conceito de Adão, do ponto de vista cristão, está se referindo justamente ao homem adâmico, né? Por quê? Porque o homem adâmico foi o primeiro Homo sapiens feito à imagem e semelhança do Criador. Então, o que a cultura judaica nos explica é que não só a cultura judaica, né, como principalmente o alfabeto de Ben Sirá, que é um texto contido no Antigo Testamento, fala justamente que Lilith foi a primeira esposa de Adão, que independente de qualquer religião, ela aparece sempre como um demônio nas mitologias, e como esposa de Adão, ela decide reivindicar igualdade de direitos para com Adão, o que Adão, segundo esses escritos, se recusa. E nesse momento, então, ela decide abandonar Adão e vai viver com demônios em uma caverna, né? Ou seja, seres da mesma linhagem que tinha ela. E ela se relaciona, ela copula com esses demônios, Lilith, né? E ela tem um monte de filhos, né? Nessa caverna com o qual ela habita com demônios. E Deus, ao ver que Lilith havia abandonado
seu marido Adão, envia 3 anjos a essa caverna para resgatar Lilith, o que é infrutífero justamente porque Lilith se recusa a voltar com Adão e ainda por cima ameaça os anjos de começar a matar crianças humanas, né? O que do ponto de vista arquetípico e histórico nos mostra a relação das religiões com o canibalismo, né? Como as mulheres perderam os próprios poderes através de banalizar a morte de inocentes, seja para prazer próprio, seja para rituais de sacrifício, seja para beber o sangue, seja para comer a sua carne, que é o que configura, né, o canibalismo. Então, beber o sangue configura o vampirismo e comer a carne configura o canibalismo, né? E o que os cristãos fazem até hoje na Igreja Católica quando eles comungam, comem hóstia e tomam vinho, né? Eles estão comendo a carne do Deus dele e bebendo o sangue do Deus deles. Então, isso tudo é mitologia suméria, mitologia hebreia, né? Que através do arquétipo de Lilith nos faz compreender o passado, né? E o arquétipo das mulheres que transforma elas seja em destruidoras de lares, seja em mães solteiras, né? Porque podemos considerar que, segundo a nossa medicina, uma coisa seria a extensão da outra. Então, quando Lilith ameaça, né, os 3 anjos de Deus, enviados por Deus para recuperar ela para Adão, que se eles insistissem para que ela voltasse com Adão, ela começaria a matar e comer crianças humanas, né, o que é de linhagem não demoníaca, ela chega a um acordo com esses 3 anjos de Deus, dizendo que as crianças que levarem um amuleto com o nome daqueles 3 anjos serão poupadas por Lilith e pelos demônios, né? E isso está no Velho Testamento através do alfabeto de Ben Sirá, isso está no Talmud, deve estar na Torá também, e isso explica, né, uma série de... Ou seja, a origem dos arquétipos da feminilidade, principalmente através do feminismo nos nossos dias de hoje, né, podem ser compreendidos através do contato com a mitologia antiga, né, e a história desse demônio chamado Lilith, um demônio feminino, que foi a primeira esposa do Adão bíblico. E uma vez que Lilith entrou nesse acordo com os anjos de Deus, os anjos a deixaram em paz na caverna com os demônios, ela nunca mais voltou a estar com Adão, se recusou a ser esposa dele, e foi nesse momento que os deuses, ou Deus, ou Jeová, ou Anu, ou Enki, né, tiveram a ideia de criar uma esposa para Adão, porém, ao invés de buscar uma mulher para ele na natureza, no mundo, né, trataram de extrair da costela dele o que viria a ser Eva, né? E aqui a gente tem um simbolismo interessante, justamente porque hoje em dia a ciência nos comprova, né, o quanto através do DNA é possível você clonar animais e, por que não, seres humanos, ainda que a ética da medicina acadêmica diga não fazer esse tipo de coisa, né, graças à religião, etc e tal. A ciência não pode brincar de Deus. Mas, enfim, consta na Bíblia, né, que Eva foi justamente feita de uma costela de Adão. E o que significa esse simbolismo, né? Por que Eva teve que ser feita da costela de Adão? Justamente porque a natureza demoníaca da feminilidade representada por Lilith não tinha capacidade de proporcionar fidelidade, né? Então eles fazem uma mulher com o DNA de Adão direto da costela dele justamente para que essa mulher fosse fiel a Adão, como Eva sempre foi fiel a Adão até o dia em que surge o fruto da árvore do conhecimento, que era o único fruto ali do Éden que eles não podiam comer. A única coisa que Deus havia pedido para Adão é que não comessem aquele fruto, né? Porém, não se sabe se Eva sabia disso ou não. E aí, como todos sabem, né, uma serpente, o que também pode ser considerado um simbolismo de linhagem demoníaca ou regressiva, assim como Lilith, convence Eva a provar daquele fruto e, não bastando isso, convence Eva a convencer Adão a fazer o mesmo, né? Então, claro, aqui nós estamos falando da queda dimensional, da androgenia e da perfeição,
para o domínio da feminilidade, né? A partir do momento em que Adão desobedece o seu Criador para fazer a vontade e o desejo de Eva, né, que tinha provado daquele fruto, é justamente quando eles passam a ter um nível de conhecimento, né, abandonam os planos da pureza que o paraíso representa, onde tudo lhe era oferecido com generosidade e fartura, e aí passam a ter vergonha, se dão conta de que estão nus, né, cobrem o próprio sexo, etc e tal, e é dessa maneira que Jeová, o Deus, ao chegar no Éden, percebe que eles haviam comido aquilo, porque quem falou para você que você estava nu? Pergunta Jeová para Adão, né? E da onde vem esse sentimento de vergonha? Então, claro, é muito interessante compreender o mito da criação de Eva como forma de restabelecer a fidelidade no mundo, no paraíso, ou expulsar Adão e Eva do paraíso, onde eles tinham tudo com total facilidade, né? E tranquilidade, e obrigar eles a se sustentarem através do suor do próprio rosto, né, e do próprio trabalho, como diz ali as passagens bíblicas. Então, o fruto da árvore do conhecimento, né, representa justamente essa dicotomia que faz com que a liberdade se estabeleça na nossa realidade, que é a obediência, né, e conseguir vencer as tentações. Então é muito curioso como o mito de Adão e Eva nos fazem entrar em contato com distintos arquétipos originais da humanidade que nos permitem fazer o caminho de volta para o Éden, né? Fazer o caminho de volta para o paraíso. Então o mito da criação de Eva e o pedaço da costela como restabelecimento da fidelidade nas relações entre homens e mulheres, né? E também o tema da obediência e de vencer tentações, que foi algo que para Eva não estava programado, né? Ela simplesmente havia sido feita para servir Adão e ser fiel a ele. E talvez ela não soubesse o que o pai de Adão havia pedido para ele, referente à árvore do fruto do conhecimento. Então, quer dizer, somente através do arquétipo de Eva é que as mulheres do nosso planeta se encontram seguras de tudo que representa esse arquétipo demoníaco de Lilith, que justamente exige igualdade, uma igualdade que na verdade não existe, né? Então Lilith, que era uma mulher de linhagem demoníaca, querer ter os mesmos direitos, as mesmas sensações e as mesmas impressões que Adão, que era um ser que havia acabado de ser feito à imagem e semelhança do Criador, através da mescla do DNA, etc e tal. E é isso que a gente vê as mulheres feministas tentarem fazer no mundo de hoje, né? Então aquilo que eu digo sempre, repito, as mulheres no começo do século diziam: nós queremos ter os mesmos direitos do que os homens. As mulheres durante o século XX, principalmente dos anos 80 para cá, passaram a dizer: nós não precisamos dos homens. E agora, através da vulgarização e generalização da cultura transexual, as mulheres dizem que são homens, né? Então, quer dizer, o feminino no planeta Terra, ele tem um histórico consciencial ancestral extremamente doentio, e tá aí Lilith para mostrar, através dos conhecimentos que nós estamos passando aqui hoje. Estão aí as transexuais tomando hormônio para ter barbinha e cortando o peito com a tesoura, justamente para provar para si mesma e para o mundo que eu sou hominho, eu também posso ser que nem você, Adão. Então, quer dizer, somente através do arquétipo feminino de Eva é que as mulheres se encontram seguras de tudo aquilo que é destrutivo no arquétipo demoníaco de Lilith, que, sem levar em consideração a verdade, simplesmente exige igualdade e, ao não conseguir, abandona tudo, né? Que nem aqueles gordinhos ricos que tinha bola de capotão, mas jogavam mal pra caramba, aí você tinha que deixar ele entrar no seu time e fazer 2 ou 3 gols. Se ele não fizesse os gols, o gordinho punha a bola debaixo da camiseta e dizia: ninguém joga mais que a bola é minha, né? Então isso é muito do arquétipo feminino, isso é muito do arquétipo de Lilith, e que o arquétipo de Eva trata de limar, justamente porque o arquétipo de Eva faz com que a mulher tenha interesses em outras coisas, né? Que inclusive faz com que elas caiam em tentação
e acabem por gerar situações onde o arquétipo de Lilith aparece através de Eva outra vez. Isso é muito interessante também para que as mulheres aprendam. Então, existe uma guerra entre arquétipos na nossa realidade, né? Que causa aquilo que os nossos médicos chamam de choque de egrégoras. Lembrem-se, onde mais de 4 se reúnem, dificilmente é por algo que tenha real valia, principalmente valores morais. Justamente por quê? Porque onde existe multidão, onde existe muita gente, acaba havendo criação de vórtices e choques de egrégora. E dessa forma as mulheres do nosso planeta se dividiram, né? Deixaram de atuar unidas, como a gente vê que acontece com marinha, exército, aeronáutica. Academicismo, religião, finanças e tudo aquilo que o patriarcado criou e que não interessa às mulheres, né? E é aí que surge o tema da nossa videopalestra de hoje, que é justamente as destruidoras de lares, né? O que é uma mulher destruidora de lares? Nesse aspecto eu sei muito bem, justamente porque a minha família originalmente foi vítima de uma, né? No passado, e nós vamos falar sobre um pouco aqui hoje. Mas basicamente as mulheres consideradas destruidoras de lares, segundo os nossos médicos, são justamente essas mulheres que se sujeitam a ser amantes, prostitutas, promíscuas, sensuais, sedutoras, vulgares, insatisfeitas, incompletas, né? E uma vez que elas são tudo isso e não conseguem, né, encontrar um homem que faça elas deixarem de ser, elas se dedicam a desestabilizar e destruir famílias. Justamente por quê? Porque as famílias bem-sucedidas, as famílias felizes, estão compostas por mulheres que, através do arquétipo de Eva, se liberaram de toda essa necessidade destrutiva e competitiva que é oriunda do arquétipo de Lilith, né? Então, as destruidoras de lares nada mais são do que o arquétipo de Lilith tentando valer mais e ser melhor, né? E mostrar mais serviço que o arquétipo de Eva. E a grande verdade é que, por vezes, conseguem, né? E tá aí a história de Caim e Abel, que são os filhos de Adão e Eva, né? Caim, então, assim, do ponto de vista ocultista, né? Foi graças a Lilith que Caim se sentiu obsessionado e padeceu a inveja de maneira a matar o seu próprio irmão Abel. E isso está passando até hoje na maioria das famílias, né? Que se matam, que se separam. Por quê? Porque uma parte da família está baixo a frequência e o arquétipo de Lilith e parte da família está baixo a frequência e o arquétipo de Eva. E quem se fode com tudo isso é justamente Adão e a sua linhagem genitora, né, os seus filhos. E na minha família foi exatamente isso que aconteceu, né, justamente porque os meus pais eram casados, a minha mãe sempre teve um arquétipo profundamente de Eva, né? E é curioso porque a cidade de Geneva, na Suíça, vem justamente isso, né? Gen de Eva. Então, se você começa a buscar no mantricismo, né? Eva realmente representa o processo de evolução do arquétipo feminino, né? Retirando ele da animalização demoníaca de Lilith e trazendo ele para o arquétipo divino da mãe, para o arquétipo divino da esposa. E na minha família o que aconteceu foi justamente a doutora Sônia, né, que foi uma das amantes que o meu pai teve e que, ao contrário de todas as outras que o meu pai sempre teve, meu pai sempre foi muito mulherengo, né, e a minha mãe sempre perdoou isso dele, o que fazia com que muita tristeza fosse acumulada ao longo da vida. Porém, com a doutora Sônia foi diferente, né, justamente porque ela conseguiu destruir tanto o matrimônio do meu pai como a relação dele com uma série de pessoas, inclusive os filhos, ou manter uma relação. E eu sempre me perguntei muito isso, né? Porque a doutora Sônia, que hoje é advogada lá em São Paulo e contribui justamente para que o meu irmão Paulo Castilho seja isso que ele é, a doutora Sônia justamente porque ela não era uma pessoa bonita, inclusive ela era alta, gorda, bruta, feia, tinha uma pinta cor de cocô na ponta do nariz, ela parecia uma bruxa, né? E eu desde criança me perguntava, puxa vida, o que meu pai viu na doutora Sônia, né? Será que é só porque ela é advogada? Porque ela é uma mulher feia. E aí eu pesquisar nos registros akáshicos eu descobri que a doutora Sônia
fez bruxaria, fez macumba, foi lá no candomblé, na umbanda, no bandomblé e toda essa loucura, né, da infância da humanidade, que são as religiões afro e a magia negra. E ela fez vários trabalhos, não só para destruir a minha família, né, e afastar o meu pai da minha mãe, como também para fazer ele odiar os próprios filhos e para que os filhos dele, né, então assim, era uma pessoa má. E que ela percebeu isso ao longo do processo existencial dela e por isso depois ela tentou ficar amiga da minha mãe, frequentava a casa da minha mãe, né, é amiguinha dos meus irmãos até hoje, é advogada que os meus irmãos estão utilizando para fazer a partilha da herança deixada pela minha mãe, né, que não é muito, mas é legítimo. Muito mais legítimo do que toda a riqueza que esses advogados e juízes fazem ao longo da própria existência, né? Então eu conheço muito bem a capacidade de maldade e destruição que existe por detrás do arquétipo de Lilith, graças à doutora Sônia, que hoje é uma mãe solteira, né, que nunca mais encontrou um homem que a suportasse, que a tolerasse, que a cuidasse, que a amasse, né? Então é muito desesperador ser mulher, principalmente se você é advogada, principalmente se você é brasileira, está em São Paulo e é prisioneira do arquétipo de Lilith. E claro, por que existem mães solteiras, né? Justamente porque as mulheres no nosso planeta não lograram ser homossexuais, heterossexuais, né? Salvo algumas exceções, considerando alguns indivíduos encarnados como mulheres que sim. As mulheres do nosso planeta, em sua grande maioria, não são e não conseguem ser heterossexuais. Elas são, em sua grande maioria, homo e bissexuais, justamente porque as mulheres originalmente são como Lilith, né? Consciências demoníacas, regressivas, bissexuais, que competem entre si e que só podem evoluir desde uma perspectiva heliográfica no nosso planeta através do arquétipo de Eva, precisando assim de um homem, né, que ela ame, que ela respeite, que ela não queira mentir, que ela não queira enganar, que ela não queira manipular e, consequentemente, através do amor que ela sente por esse homem, ter herdeiros que eliminem todo o karma criado pelo matriarcado ancestral, né, que se transformou em algo demoníaco justamente graças a essas atividades, como o aborto, como o sacrifício de inocentes, recém-nascidos, crianças, para beber o seu sangue, assim praticar o vampirismo, seja para comer a sua carne, assim praticar o canibalismo. E é por isso que Deus é tão importante, né? Porque se você faz essas coisas todas oferecendo elas a Deus, você passa a ter um cúmplice, né, e um parceiro de crime perfeito para continuar sendo um retardado, como infelizmente são a grande maioria das mulheres no nosso planeta e também dos homens, né? Por quê? Porque a grande maioria dos homens no nosso planeta hoje cada vez mais deixa de ser homem, deixa de ser heterossexual, deixa de ser si mesmo para fazer média e idolatrar tanto as mulheres como os homossexuais, que nada mais são do que a total degeneração, né, da energia feminina mesclada com a idolatria e a crença de que mentiras podem sustentar e criar e sustentar realidades. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado das informações trabalhadas na nossa videopalestra de hoje e convido a todos para participarem da nossa live amanhã às 8 horas da noite de Barcelona, 3 horas da tarde do Brasil, todos os domingos, e todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã do Brasil, 3 horas da tarde de Barcelona. Muito obrigado a todas as pessoas que têm escrito, que têm entrado em contato, que têm feito elogios e críticas, e muito obrigado também, principalmente, a todas as pessoas que têm feito terapias, cursos e também praticado yoga. Eu estou muito feliz com as aulas de yoga online e espero que cada vez mais pessoas tenham interesse em praticar yoga, de preferência antes de que elas realmente necessitem. Um grande abraço para todos, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, domingo, na nossa live, às 3 da tarde do Brasil. E seguimos em contato e trabalhando. Namastê.